Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer algumas indicações de livros. Enquanto eu raspo a panela de brigadeiro que a minha mãe fez. E, pois é, eu trouxe alguns que eu já falei aqui. Na verdade, a maioria, só tem um que eu não falei aqui. Mas o que é que eu sinto? Eu sinto que os livros que eu já falei aqui, eu não expliquei bem o que acontece neles. Então, sinto que vocês talvez não tenham tido vontade de ler. E eu vou explicar agora um pouquinho. Fui na minha estante, peguei 5 livros. Esse vídeo aqui tá todo no improviso, tá bom? Vai ser aqui no instinto. Peguei 5 livros que eu gosto, que eu li recentemente. E aí eu vou falar um pouquinho da história de cada um deles pra vocês. E é isto. Vamos começar com o último que eu li, que eu me surpreendi muito com esse livro, que é O Morro dos Ventos Vivantes. E, gente, que livro maravilhoso e completamente diferente de todos os clássicos que eu já li. Ele vai passar por algumas gerações da mesma família e é incrível. A gente tem o Sr. Lockwood, que ele vai chegar na granja Trustcross, eu não sei como se pronuncia, e ele vai falar com o arrendatário dele, digamos. Ele vai falar com a pessoa que alugou a casa pra ele, que é o Sr. Heathcliff. E o Heathcliff, ele mora no Morro dos Ventos Vivantes, com a Cathy e com o Harrington. Moram eles 4 na casa e todos se odeiam. Todos. Tipo, é sempre briga lá dentro e tal. E quando você tá entrando lá com o Lockwood, você fica meio tipo, que diabo é isso que tá acontecendo? Todo mundo se odeia. E a história toda é com muita gente se odiando e tem bastante vingança e tal. Mas, olha, eu não sei explicar porque eu gostei tanto desse livro, mas eu achei ele incrível. Eu acho que é porque ele é muito diferente de todos os clássicos que eu vi, sabe? Primeiro que a linguagem dele é uma linguagem muito tranquila, tipo, ela é uma linguagem mais clássica, mas ela não é aquela coisa, tipo, toda engessada e toda formalzona. Não, ela é muito, muito boa de ler, sabe? Aquele clássico que não é tão velho, pelo que eu sinto, né? Eu não sei quando ele foi escrito, mas a Emily Brontë, né, que é quem escreveu, ela nasceu em 1818 e, por incrível que pareça, a escrita dela não é aquela escrita carregada e toda formalzona da época. Então, só por isso aí já tem um grande bônus, né, que já facilita muito a nossa leitura. E assim, a gente vai passando por várias gerações. A gente vai descobrir de onde o Heathcliff vem, porque ele não é da... Basicamente, o Heathcliff, ele é encontrado pelo pai da família principal, né? Que ela é composta pelo pai, a mãe, um filho e uma filha. E pela empregada Nellie, que é quem vai contar tudo pro Sr. Lockwood. E a gente vai vendo toda a trajetória do Heathcliff nessa família e das outras pessoas também. E a gente vai vendo que, tipo, tem pessoas que amam ele, tem pessoas que odeiam ele. E aí a gente vai vendo a passagem da posse do Morro dos Ventos Vivantes para cada um dos filhos, né, e herdeiros de cada geração. E, assim, é uma construção de personagem tão complexa, você realmente consegue, tipo, entrelaçar o começo e o final da história e é incrível, eu acho, assim, a construção de escrita desse livro é perfeita, perfeita, assim, nem um mínimo erro. Eu não sei nem explicar porque eu gosto tanto desse livro. Eu só achei ele realmente maravilhoso. Como eu li muito recentemente, né, ainda não tive muito tempo pra pensar sobre ele, mas ele foi um livro que completamente me prendeu, principalmente muito por causa dessas intrigas e dessas disputas, essas coisas assim, que você queria saber o final, sabe? Você ficava ali, tá, mas e aí? E aí? O que é isso aqui tá acontecendo? E assim, tem 2 Catherines, então esse aí no começo já é muito tipo, what? Ele é um livro que no começo ele demorou muito pra me prender. Eu tava lendo um capítulo por dia porque tava achando muito chato, mas depois eu lia milhares de capítulos por dia. Assim que eu comecei a pegar o ritmo, eu devorei esse livro extremamente ligeiro. E eu postei que eu tava lendo ele nos stories e muita gente vai falar comigo, tipo, esse é meu livro favorito. Eu tô lendo também, eu acho ele maravilhoso, não sei o quê. E olha, sinceramente, são pessoas que têm um ótimo gosto literário e eu recomendo muito O Morro dos Ventos Vivantes. Fora que é um clássico, né? Livros não se tornam clássicos por eles serem ruins. O outro que eu vou indicar, ele também é meio que um clássico. Assim, não sei bem se ele é clássico, mas ele é antigo, que é Edie. E Edie vai falar de uma menininha que ela tem 5 anos e ela se muda pra casa do avô dela no alto de uma montanha dos Alpes. E a Edie, ela é uma criança muito, muito, muito fofa e muito, muito carismática. E ela vê a vida de um jeito muito lindo.
E ela começa a se entrosar naquela vida nos Alpes. Então ela conhece pessoas que moram lá. Tem um menino que faz amizade com ela, que ele pastoreia os bodes e as cabras, não sei o quê. E ela sempre sai pra passear com ele e tal. Ela começa a ter essa vida nos Alpes, ela começa realmente a gostar muito disso. E acaba que um dia, eu não lembro como, mas ela é levada pra a casa de uma menina. Que essa menina, ela tem um problema nas pernas, eu não lembro se é uma paralisia, algo assim. Mas ela não consegue andar, então ela tá sempre de cadeira de rodas. E ela se sentia muito sozinha, e a Heidi foi levada pra casa dela, pra ser a companhia dela, sabe? E no começo a Heidi queria muito voltar, muito voltar, muito voltar. Depois ela foi ficando mais conformada com a situação, mas ela ainda preferia voltar pra avó dela. Eu não vou contar muita coisa, porque senão é spoiler, mas a gente vai ver tanto essa trajetória da Heidi na adaptação aos Alpes, quanto na adaptação a essa casa dessa menina. Pra vocês saberem se ela volta ou não pros Alpes com a avó dela, vocês vão ter que ler. E é um livro muito bom, é aquele livro quentinho no coração, sabe? É aquele livro que ele não é cheio de ação e tal, mas que ele tem história, ele vai te entreter e ele é muito, muito bom. Gostei muito dele, li nessa quarentena e é maravilhoso, ótimo pra acalmar o coração. O terceiro livro é um livro que eu nunca citei nesse canal. Eu nem gosto tanto dele assim, sabe? Ele realmente tá aqui por acaso, que é o Clube da Luta. Nunca falei dele, nunca, nunca, nunca. Não gosto tanto desse livro, sabes? Gente, esse livro, putz grela, meu Deus do céu, que livro espetacular. Eu indico pra todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, pelo amor de Deus, lê esse livro. A não ser que você seja menor de idade. Por que eu gosto tanto do Clube da Luta? Vamos lá, minha mão tá suja de brigadeiro. Porque ele é extremamente inteligente. Assim, primeiro que no começo você vai ficar muito perdido, não vai entender nada, porque o Tyler, que é o... Não é o Tyler não, como é o nome dele? Eu não lembro o nome do personagem principal. Até porque isso faz parte do plot. Mas o personagem, ele começa a contar umas histórias nada a ver, de como ele conheceu o Tyler, como ele conheceu a Marley, não sei o que. E você fica... Que diabo é esse que esse homem tá viajando aí? E ele conta várias histórias sem nexo. Mas que depois ele vai juntando tudo. Tipo, você vê que todas as histórias que ele conta têm um propósito no futuro, sabe? Que elas vão aparecer em uma parte da narrativa e que elas fazem uma diferençazinha, sabe? Tudo tem uma relação, entende? E ele vai tendo essa coisa de que no começo você não entende nada e depois você entende tudo. Eu acho isso incrível em livro. E agora vamos pra história em si. Tem um cara que ele trabalha numa empresa, né? E ele tem uma vida muito monótona, mas é uma vida muito cobiçada por muita gente. Então ele tem um apartamento de luxo, ele tem vários móveis refinados e tal. E ele tem essa vida que muita gente considera boa, mas que no interior dele ele não estava mais gostando. Enfim, ele conhece o Tyler numa praia e eles começam a ser amigos, digamos. E acaba que um dia eles estão num bar e aí o Tyler pede pro personagem principal dar um soco nele. E aí eles começam a brigar no meio do bar. Foi mal o avião. E aí eles meio que criam o clube da luta ali, entende? Ele é um clube onde caras se juntam pra se bater. Acaba que o clube da luta, ele é um grande sucesso e ele acaba acontecendo em vários cantos e tomando proporções inimagináveis. Começa a ter, tipo, em vários cantos do país. E tem o plot, que eu não posso falar pra vocês, mas é incrível, sério. Eu acho que foi o plot mais inteligente que eu vi. Esse e o De Volta ao Mundo em 80 Dias. Leiam esse livro, ele é extremamente incrível, ele é realmente um dos meus favoritos da minha vida. E é isto. Próximo livro é outro livro quentinho no coração, que é Extraordinário. Mais um livro narrado por criança e que é muito, muito, muito fofo. É sobre o August. Ele tem uma síndrome genética, ele tem alguns problemas no rosto, sabe? O rosto dele é meio que desfigurado. E ele sofre muito por isso, porque é uma anomalia, digamos, assustadora, né? Pelo menos na visão das pessoas ao redor dele. Ele tenta se esconder ao máximo possível. Ele é um menino, acho que de 10 anos, algo assim. Ele é realmente uma criança ainda. E a gente vai ver como ele tenta contornar essa situação, né? De ter uma estética não muito boa e de ele ser uma criança com esse tipo de problema. Ele já passou por várias cirurgias para tentar reparar o rosto, mas nenhuma deixou ele como, digamos, uma pessoa normal. E, tipo, ele é uma criança normal, só que ele tem um problema na face, entende? E aí ele vai começar agora
uma escola normal, que antes ele estudava em casa, era a mãe dele que ensinava pra ele. E ele vai tentar, né, não sofrer bullying e mostrar para as pessoas que ele é completamente normal e que ele é uma criança como qualquer outra. Nisso ele vai fazer muitos amigos, ele também vai ter alguns problemas, né? E a gente vai ver tudo isso pela visão dele. Isso é o que eu mais gosto, porque a gente vai ver pela visão da criança. E como eu já falei, eu amo livros narrados por crianças. Ele é mais um livro quentinho no coração. Ele fala muito sobre família, fala muito sobre a infância em si. A gente vê que as aparências elas não são tudo, mas que elas acabam influenciando muita coisa na nossa vida e que a gente pode ser maior do que elas. E agora o último livro. É um livro que eu acho que eu nunca ouvi ninguém falar. Eu não li ele por indicação, eu só tava lá na loja e disse, ai, que livro bonito, vou comprar. R$10 é nóis. Que é Para Continuar. Para Continuar foi o único romance em si que eu li esse ano. E ele é um livro muito, muito legal. Ele se passa aqui no Brasil, em São Paulo, mais especificamente. Ele é contado na visão do Leonardo e ele acaba se apaixonando por uma menina japonesa, com descendência japonesa, no caso, no metrô. E aí ele meio que, tipo, encontra jeitos de se encontrar com ela mais vezes. E eles acabam se apaixonando e tal. E o avô dela trabalha numa loja de lanternas japonesas. E ela ajuda o avô dela, sabe? Como se fosse no porão da casa deles, né? Da casa barra loja deles. Tem um compartimento secreto que tem várias dessas lanternas. E cada lanterna dessa corresponde ao amor de um casal. E assim, você não pode encostar nas lanternas, você não pode fazer nada, porque ela é sagrada, né, digamos. E você pode afetar o amor dessas pessoas se você fizer alguma coisa. E acontece que tem um menino, eu acho que ele é chinês, que ele tá sempre ali na loja da Aiko e do avô dela. E às vezes ele ajuda em algumas coisas da loja também. E ele tem um grande crush na Aiko. Acaba que ele é muito ciumento, né? Porque ele tem algum problema mental, eu não lembro qual é. Ele realmente acredita que ele e a Aiko namoram. Então fica um pouco complicado, né? E aí, enfim, ela e o Leonardo, eles começam a realmente ter um romance e tal. É bem fofinho, eu acho muito bonitinho, essa história é muito linda. Enfim, acontece uns negócios lá que esse menino, ele faz uns negócios não muito legal. Com o primo dele meio envolvido com uns negócios meio de matar o povo, sabe? Bem assustadorzinho. E pois é, e aí, enfim, vocês também vão ter que ler esse aí, porque se eu contar muita coisa vai dar spoiler. Só que tem uma parte que é tão boa, é tão incrível, é tão cheia de ação, que tipo, acontece tudo errado. Tudo errado, tudo errado. Enfim, eu achei muito, muito bom esse livro. Eu espero muito, muito que vocês leiam esses livros, porque eles são muito bons. Eu vou fazer um ranking, tá? Vai do melhor pro menos melhor. Então, Clube da Luta é o melhor. Com certeza, sem a menor sombra de dúvida. Depois, O Morro dos Ventos Vivantes. É incrível, fantástico. Eu não consegui traduzir em palavras tanto que esse livro é bom, mas ele é muito bom, por favor, acredita em mim, ele é incrível. Terceiro, Extraordinário. Quarto, Para Continuar. E quinto, Eidi. Enfim, gente, é isso que eu tinha pra falar com vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado das indicações e do vídeo. Por favor, não esqueçam de curtir esse vídeo, pelo amor de Deus, e de se inscrever nesse canal. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Até a próxima. Vou terminar meu brigadeiro, galera. Tchau!